Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Queridos ouvintes, obrigado por você estar aí na sua casa, nos assistindo aqui através da rede sempre, que tem nos abençoado, permitido que a gente leve a palavra de Deus aos lares, até em lugar de trabalho, pessoas que são autônomas também podem estar assistindo esse programa. Nós estamos aqui para levar uma mensagem para você que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu quero primeiro orar e vou orar pela mensagem e vou orar por sua vida. Amado Deus, querido Pai, abre o coração do teu povo, de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Eu quero te pedir por cada vida que está no seu lar nesta hora, para que o coração seja aberto, mas que também possa receber no seu lar uma visitação do Santo Espírito de Deus, com seus anjos ministradores, para que haja uma transformação nesses lares, para que a contenda saia desse lar, para que a presença de Deus seja inequívoca, seja contundente, seja maravilhosa, porque um lar onde há a presença do Espírito Santo é um lar muito abençoado pelo Senhor. E assim nós vamos, através desta mensagem de hoje, entender o princípio do Messias, o princípio da salvação. Ele foi profetizado por alguns profetas, desde Moisés, que Jesus já foi profetizado, mas Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que Deus destinou a ele a missão de falar do Messias. E nós vamos usar hoje o capítulo 53 do livro de Isaías, e no versículo 1, começa dizendo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amados, esta pergunta cabe para os dias de hoje. Quem verdadeiramente está crendo na pregação do Evangelho? Porque o Evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. A Bíblia diz que as Escrituras não são de particular interpretação, mas estão interpretando a Bíblia, muitas vezes, ao modo que interessa. Muitas vezes pegando o Evangelho que agrade as pessoas. Muitas vezes pregando o Evangelho que distorce a palavra de Deus, que coloca a Bíblia de cabeça para baixo. Por exemplo, é uma verdade que tem pessoas que têm pregado sobre a prosperidade. E qual é o Filho de Deus que é contra a prosperidade? Nenhum. Nós, os filhos de Deus, somos ricamente abençoados com prosperidade através do nosso Deus. Somente que nós não podemos é botar a Bíblia de cabeça para baixo e buscar primeiro a prosperidade. A prosperidade falando de qualquer coisa material, de dinheiro, de uma casa, de carro, seja lá o que for. Nós não podemos colocar a Bíblia de cabeça para baixo, mas nós podemos viver a Bíblia e sermos abençoados e recebermos do Senhor a prosperidade também material, porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Só que as Escrituras dizem: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu busco primeiro o reino, quando eu busco para a minha vida primeiro os interesses do Senhor, primeiro os interesses da sua obra aqui na terra, primeiro os interesses da sua congregação,
eu estou dando a oportunidade a que o Senhor me abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E por que Isaías escreve, quem creu em nossa pregação? É porque muitos estão querendo crer hoje naquilo que eles gostam de ouvir. E quando tem uma palavra de exortação, porque toda palavra exorta, toda palavra edifica, toda palavra consola. A palavra é como uma espada de 2 gumes que corta para a direita e para a esquerda, que separa juntas e medulas e o espírito da alma. Só ela tem o poder para fazer isso. Então, o que acontece é que você precisa prestar atenção na pregação. E tem pessoas dentro da própria igreja que quando o pastor abre a palavra para ler a palavra, diz logo, já conheço essa palavra. Está mentindo, não conhece nada. Porque já pode ter ouvido. Agora, se disser, eu já ouvi esta palavra, tudo bem. Mas conheço não, porque a palavra de Deus ela é revelada. Hoje eu vou pregar aqui nesse texto, em Isaías 53. Amanhã eu chego aqui e prego em Isaías 53. Você vai ver a mesma palavra, mas de uma maneira diferente, porque a palavra é viva, eficaz e ela se renova. E no versículo 2 o profeta diz, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jó, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, Jó pressentiu e profetizou o Messias. Quando ele, na sua aflição, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará ao meu favor. E aqui Isaías está dizendo que Deus vai levantar, não é, um renovo perante a raiz de uma terra seca, porque a terra estava seca. Todos os homens bandearam para o lado do pecado. Destituídos estavam da glória de Deus, por isso da sua presença. Mas graças a Deus, diga aí na sua casa, ouvinte, graças a Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós recebemos a salvação como uma bênção de Deus, como um presente, como um favor imerecido, como está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, escrito pelo apóstolo Paulo, que a salvação não é pelas obras, porque se fosse pelas obras nós iríamos nos gloriar de nós mesmos, mas ela é dada pela graça, pela fé, pela misericórdia. E no versículo 3, Isaías diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos acaso algum. Quando ele entrou em Jerusalém, o povo reconheceu que ali estava entrando uma pessoa diferente. E a Bíblia diz, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ali estava o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, assentado naquele jumentinho para cumprir também uma profecia que está no livro de Isaías, que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, e não fizeram caso dele, e não deram atenção a ele. E aquela multidão toda que por ele foi curada através da sua palavra, meu Deus do céu, o trabalho já começava ali, vivificando o que Isaías falava sobre o Messias. Mas ele foi desprezado pelo povo, aquela multidão que andou atrás dele buscando a transformação do pão, a multiplicação do pão e a multiplicação do peixe, foi os mesmos que trocaram eles por Barrabás, foi o mesmo que gritaram crucifica, 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 porque deles não fizeram caso. E no versículo 4, o profeta diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou as nossas dores espirituais, nossas dores de um espírito de quem não tem o Espírito Santo, tem um espírito doente dentro de si. O espírito do sopro da vida que nós recebemos, ele se torna doente porque ele não tem o Espírito Santo para testificar nele que Jesus Cristo é o Senhor. E esta pessoa é uma pessoa que vive doente espiritualmente,
espiritualmente. Ela normalmente ela é deprimida, normalmente falta alguma coisa na vida dela. Eu passei por isso quando eu era ímpio, quando eu não tinha Jesus no meu coração. Eu me dedicava a me distrair, fazer minhas farras na bebida e tomar a cerveja, na qual eu me tornei um viciado. E ali, quando eu estava bebendo com os amigos, com meus filhos, com a minha mulher, eu quero dizer que havia uma alegria passageira, havia uma alegria falsa, e quando aquilo passava, o que restava mesmo era ressaca, era dor de cabeça, era a tristeza que vinha sobre mim, sobre todas as coisas. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos uma aliança com Jesus e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós podemos passar por dificuldade, nós podemos passar por labutas, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. Mas nós temos o Senhor Jesus para tomar o nosso fardo pesado e nos dar um fardo leve, e tomar o nosso jugo para nos dar um jugo dele que é suave. E assim nós podemos, com Cristo Jesus, vivermos aqui nessa terra com alegria. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente procurando libertação em outros lugares, em lugares escusos, em lugares onde o governo é do diabo, em lugares onde a manifestação não é do Espírito Santo nem de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, e muitos estão procurando mortos para fazer reuniões em nome disso, porque não conhecem a verdade. Mas nesta hora eu peço ao Espírito Santo: visite estas casas, mude o caráter dessas pessoas, mude o coração dessas pessoas, para que saibam que somente por um nome o homem pode ser salvo, somente por um nome o homem possa ser liberto, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Nele está o nosso descanso eterno, nele está a vida eterna. E aí o profeta diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Iniquidades são os pecados contínuos, os pecados multiplicados em nós, os pecados repetidos. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali na cruz do Calvário, naquelas pisaduras daqueles cravos que adentraram aos seus pés, adentraram aos seus punhos, e no seu ventre ferido por uma lança, sangrando e saindo dele água. Eu quero te dizer, nesta noite, saiu somente a água, e você não sabe muitas vezes por quê, mas eu vou lhe revelar pelo Espírito Santo porque diz que saiu água, porque a água podia jorrar, mas o sangue foi aparado para ser guardado, para que cada uma porçãozinha dele servisse para a nossa salvação, servisse para lavar as nossas vestes no sangue poderoso e purificado de Jesus. E todos nós estávamos como os desgarrados. A Bíblia diz que todos nós estávamos fora da presença de Deus. Isso foi Isaías lá, prevendo o futuro, prevendo os dias de hoje, onde todos nós pecamos e destituídos estavam da presença de Deus e destinados ao inferno. Todos nós andávamos, diz Isaías, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou toda a nossa iniquidade na cruz do Calvário. O Pai, quando viu ele carregado de pecado, o Pai não podia ver o mal. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal, e o Pai escondeu o seu rosto dele. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Na realidade, o Pai não abandonou. O Pai não podia ver o estado do seu filho carregando o meu e o seu pecado, você que está aí me ouvindo. E aí ele morreu na hora que ele quis. A partir da hora em que ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, ele expirou. Antes dele expirou, ele pronunciou a palavra de salvação para todo homem. Ele provou que morreu por todo homem da face da terra e por aqueles que nasceriam. Ele disse: Pai, está tudo consumado.
perdoa, que eles não sabem o que fazem. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, versículo 7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, diz a palavra de Deus, Isaías escreve: ao Senhor agradou moê-lo, ao Pai agradou moer o filho, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E encerrando no versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. A palavra de Deus diz que por Adão o pecado entrou, mas por Jesus o pecado saiu, o pecado foi lavado, as nossas vestes foram lavadas, ele levou toda a nossa iniquidade, e hoje nós podemos dizer que fazemos parte da sua família, que habitará na cidade santa, na Nova Jerusalém, de eternidade em eternidade. Por isso, se você ouviu esta mensagem, se você entendeu esta mensagem, você entregue sua vida ao Messias. Isaías está falando aqui do Messias, aquele mesmo Messias que, quando aqui na terra estava um homem que era doutor da lei, Nicodemos, se esconde ali ao raiar do sol, ali entrando pela noite para que não o vissem com Jesus, e chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus? Ele sabia, como um judeu, conhecedor dos pergaminhos do Antigo Testamento, ele sabia que Jesus era o caminho. E Jesus disse: nasce de novo. Ele disse: como poderei nascer de novo? Minha mãe já é velha, eu já sou avançada de idade. E Jesus disse: Nicodemos, eu não estou falando desse nascimento, eu estou falando do nascimento daquele que nasce da água e do Espírito. Esse terá a vida eterna. Que nesta hora, você que está ouvindo essa mensagem, você possa renascer da água e do Espírito, você possa nascer dela. Como é nascer? É se arrepender dos pecados e deixar ser transformado numa nova criatura. Deus passará a lhe ver, não o homem ou a mulher velha, mas escreverá um novo nome no livro da vida, para que ninguém se esqueça de que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Senhor da nossa vida. Eu abençoo assim a sua casa, abençoo a sua vida, profetizo a salvação sobre toda a sua família, profetizo uma prosperidade vinda do Senhor para suprir todas as suas necessidades, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele que promove e provê todas as nossas necessidades. Que você possa ter aceitado essa palavra no seu coração e que ela frutifique na sua vida e você seja um ganhador de vidas para Jesus, levando para a sua casa muitos perdidos que precisam da salvação. Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família, agradeço a rede sempre por estar mais uma vez levando uma mensagem de salvação e profetizando que será salvo você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Este é meu respirar, este é o meu